Boa tarde, pessoal. Então, vamos ver se hoje a gente consegue dar continuidade na aula de ontem, que vocês não apareceu para vocês a parte escrita que eu tinha separado para explicar. Então, vamos ver se dessa vez a gente consegue. Aí, quem sabe vocês juntando as explicações das duas aulas, vocês consigam compreender. Então, vou começar a apresentar aqui. Espero que esteja aparecendo para vocês essa tela, tá? Então, essas 4 fórmulas são as fórmulas que a gente vai usar nos exercícios, tá? Escala Fahrenheit e escala Celsius se relacionam, então eu transformo de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit as temperaturas. E escalas Celsius e Kelvin se relacionam. Então, eu só posso transformar de Kelvin para Celsius, de Celsius para Kelvin. Eu não posso transformar Fahrenheit para Kelvin. Eu não posso colocar as duas escalas interligadas porque elas não se ligam, tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção. Sempre o que estiver pedindo no final da questão vai ser o começo da fórmula de vocês. Então, aqui, ó, eu já vou direto para o exemplo. Então, aqui eu tenho 4 exemplos. Exatamente como tem aí nos exercícios da 11ª semana, eu tenho 4 exercícios para determinar. Determinar o quê? Determinar a temperatura na escala que está pedindo, tá? Então, são parecidos, são semelhantes. Letra A, eu tenho 77 Fahrenheit, 77 F, eu quero saber quanto que esse 77 vale em Celsius. Celsius é a nossa temperatura. Tá? Então, o que eu vou usar? Qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula que começa com C. Tá? Então, C igual a 5, esse 5 multiplica o resultado que eu tiver dentro do parênteses. Se eu tenho F aqui e eu tenho um valor de F, então eu vou colocar, no lugar do F, eu vou colocar o valor que eu tenho, eu vou substituir esse valor. Então, eu substituí aqui, ó, 5 abre parênteses, 77 menos 32, divididos por 9. Então, esse 77 é positivo, e esse 32 vai ser sempre negativo, porque ele é da fórmula. Aqui vocês têm que cuidar a regra de sinais, tá? Então, esse meu 77 é positivo. O 32 é negativo, então eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. O maior é positivo, então vai ficar 45 positivo. Tá aqui, ó. Essa é bem simples, então eu multiplico 5 vezes 45, que foi o resultado que sobrou de dentro do parênteses, e divido por 9. Então, minha temperatura deu 2,5 graus. 2,5 graus tá frio, né? A gente já tem tido temperaturas aqui bem baixas. Então, 2,5 é temperatura positiva, mas ainda assim é frio. Então, letra B. 10 graus Celsius eu quero transformar para F. Então, eu vou procurar a fórmula que começa com F. Sempre a fórmula tem que começar com o que eu estou pedindo no final da pergunta, tá? Então, começa com F. Eu tenho 9 que multiplica o C sobre 5 mais 32. Essa fórmula eu quero que vocês prestem atenção. Eu tenho uma multiplicação e uma divisão que tem que ser feita primeiro de somar aquele 32 no final. Então, eu vou substituir 9, que multiplica 10, tá para cá, ó, 9 vezes 10 dá 90, 90 divididos por 5 dá 18. Ali eu coloquei já o 9 divididos por 5, mas essa parte vocês podem pular, tá? Já pode multiplicar aqui, dividir, aí deu 18, esse 18 é positivo, o 32 também, porque é da fórmula, a fórmula é sempre 32 positivo.
Então, vai somar 18 com 32 é os 50 graus. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, Celsius e Fahrenheit tem graus no final da resposta. Sempre tem que colocar o graus, né? Quantos graus tem para tu poder indicar o que tu tá calculando, né? Não pode ser um número sozinho, um número voando. E Kelvin, que tá aqui embaixo, ó, a nossa letra C, que é a próxima que a gente vai calcular, Kelvin não tem graus na resposta, tá? Isso é uma definição, né, da própria teoria Kelvin, que não tem graus no final. Então, letra C, eu tenho menos 20 Celsius, eu quero saber quanto que essa temperatura vale em Kelvin. Então, se eu quero saber a temperatura em Kelvin, eu vou começar com a fórmula que tem o K de início. Então, K, C mais 273. Então, no lugar do C, eu vou substituir o valor que eu tenho no problema, que é menos 20. Então, menos 20 mais 273, cuidando da regra de sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do maior. Então, deu 253 Kelvin. Tá? Sempre cuidando da regra de sinais. A letra D. A letra D eu tenho a temperatura em Kelvin, eu tenho 100 Kelvin. Eu quero saber quanto que esse 100 Kelvin... Desculpa. Quanto que esse 100 Kelvin vale em Celsius? Bom, então eu vou procurar a fórmula que começa com C, porque eu quero saber o C. Então, C é igual a K menos 273. Então, o K eu sei ali do problema é que o K vale 100. 100 positivo. E esse 273 é negativo. Então, subtraindo um do outro e dando o sinal do maior, ficou menos 273. Tá? Então, vamos cuidar aqui, regra de sinal. E eu coloquei uma letra aqui, ó, uma letra E como exemplo, se esse menos 100, se esse K fosse menos 100. Se esse K fosse menos 100, eu teria sinais iguais. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, eu teria aqui, menos 373, porque é menos 100 com menos 273. Tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar os exercícios dessa semana, que eu dei 4, para determinar, exatamente como esses aqui. Eu dei em Fahrenheit para transformar para Celsius, eu dei em Celsius para transformar para Fahrenheit, eu dei uma temperatura em Kelvin para saber quanto que era em Celsius, eu dei uma temperatura em Celsius para saber quanto que era em Kelvin. Então, vocês parem o vídeo, peguem o exercício, voltem à explicação, olhem o passo a passo, tá? E tentem realizar as atividades. Aqui eu tenho a correção da semana, a correção daqueles exercícios que eu passei para vocês, tá? Então, é só a resposta final, tá? A número 1, vocês têm que fazer... Tá errado isso aqui. A número 1, vocês têm que fazer o cálculo com a fórmula. Então, ela é semelhante ao número 6, ok? Ele é semelhante ao número 6. A número 5 também é semelhante ao número 6. Ela pergunta se 40 graus Fahrenheit você sentiria frio ou sentiria calor. Então, se eu quero saber quanto que é 40 graus Fahrenheit em graus Celsius, eu tenho que fazer a fórmula dos Celsius. Eu tenho que pegar aquela fórmula que C é igual a 40 menos 32, que vai dar 8. 8 multiplicado por 5 dá 40, 40 divididos por 5
por 9 dá 4,4444. Então, teríamos 4 graus, 4. Então, tá um pouquinho frio, mas a gente não ia morrer de frio, né? Mas seria frio. E vocês, sugiro que vocês peguem os primeiros exemplos que eu dei nessa aula e parem o vídeo, voltem o vídeo, tentem fazer, e aqui vocês vão ter as respostas. A 2, a 3 e a 4, elas são teóricas, tem no material de vocês. A 1, a 5 e a 6, vocês têm que calcular. A 6 é um de cada exemplo que eu dei para vocês. Então, vocês parem o vídeo, voltem e tentem realizar com os números diferentes. Eu espero que tenha dado uma elucidada, uma clareada nas ideias da aula de ontem, que ontem não apareceu essa parte escrita, né? Foi só a parte falada, e a parte falada não tem como entender sem mostrar, né, para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor, que ajude vocês, e até uma próxima vez, então, até uma próxima aula. Tá bem? Boa tarde, então, para vocês.